Bom, a gravação começou, agora já estamos no horário. Então, só pedir para deixar o som um pouquinho off agora, para a gente só ligar o som mesmo quando for usar. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a todos os presentes e, em especial, aos dois palestrantes convidados aqui hoje, o Carlos Eduardo Frickman Young e o Juliano Assunção. O Carlos Eduardo é coordenador do Grupo de Economia do Meio Ambiente e professor do Instituto de Economia da UFRJ, e o Juliano é diretor do Climate Policy Initiative e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio. Ambos são especialistas em economia do meio ambiente, economia ambiental, vem estudando esse tema há muitos anos, com diferentes perspectivas, com diferentes abordagens, e eu acho que hoje é uma oportunidade de a gente aprender bastante sobre o que eles têm a nos dizer sobre os problemas ambientais que nós enfrentamos no mundo e no Brasil. Eu acho até que nesse tema, digamos que a Gávea e a Praia Vermelha parecem um pouco mais próximas, não sei se eu estou enganado, mas assim, enfim, não precisam convergir, nem convergem totalmente, mas eu acho que nesse tema há um chão comum um pouco maior, assim, e é interessante a gente poder reunir dois especialistas de duas linhas de pesquisa diferentes, mas que são amigos de longa data e conversam bastante. Então, o Cadu, inclusive, ele é chamado de Cadu por muita gente, né? Então, peço licença para chamar também assim, mas ele foi do IPEA já há um tempo e está aqui conosco hoje também para relembrar um pouco esse tempo com a gente. E a gente propôs para eles, ao contrário do que a gente costuma fazer, que é apresentar um paper específico, um estudo específico, a gente propôs um tema bem amplo, assim, agendas para uma economia verde, né, que reúne um pouco tudo que eles fazem, né, assim, e eles poderiam escolher o que quisessem, apresentar uma coisa mais específica ou mais geral, porque são muitas questões envolvidas, o tempo é limitado, como todas as coisas, mas a gente pediu para que eles pudessem falar de uma forma ampla sobre como tentar fazer a economia brasileira, como seria possível, de que maneira seria possível tentar tornar a economia brasileira mais verde em algum momento. Então, muito obrigado aos dois, muito obrigado a todos os presentes. Eu quero passar a palavra primeiro ao Carlos Eduardo, por favor, para fazer sua apresentação. Só queria falar que eu fico Eduardo, Cadu é mais fácil. Eu costumo dizer que para me chamar de Carlos Eduardo tem que ter intimidade para me dar bronca. Universalmente conhecido como Cadu, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estava contando para o Marcos, quando a gente estava testando, né, o som, que eu estou nessa área de economia ambiental por causa do IPEA. Então, se alguma besteira eu vou falar aqui, a culpa é do IPEA, em particular do meu querido amigo Ronaldo Ceroa da Mota. Ronaldo não vai estar podendo assistir. Eu chamei ele, mas ele está dando aula. Margulho está em Taiwan, mas parece que Eustáquio está presente e muita gente dos tempos antigos. Lucilene, eu vi ali na lista dos inscritos. Então, pessoas com quem eu convivi nos anos 90, num projeto, inicialmente um projeto sobre cotas verdes, e coincidentemente amanhã vai ser lançado as cotas econômicas ambientais de ecossistemas pelo IBGE, e um ponto em que o IPEA estava muito à frente, e por causa dessa participação no evento com o Cero, eu fui parar nessa área de economia do meio ambiente. Então, lamento informar, mas a culpa é de vocês, né? Eu fiz aqui uma apresentação aqui, espero que hoje esteja tudo ok. Ontem a gente, na hora de estar testando, deu um probleminha, está tudo certo, né, Marcos? Dessa vez está aparecendo direitinho, né? Olha, agora está melhor, realmente, porque continua com as manchinhas cinza, mas dá para ler. Beleza, eu vou aqui me sumir aqui, eu vou passar isso aqui para baixo, que assim fica melhor. Perfeito. Eu preparei uma apresentação bem genérica para a discussão de um tema maior. As fotos são uma provocação ao Marcos, nós somos vizinhos de prédio, mesmo bloco. Todas as fotos foram tiradas no mesmo condomínio, exemplificando a importância da biodiversidade urbana. Tá?
eu vou fazer 3 falas, 2 pontos que eu pretendo ser relativamente breve para me concentrar no terceiro, falar um pouco do que eu entendo como economia verde, apresentar o cenário atual, que eu acho que é de grande conhecimento. Eu tenho certeza que o Juliano vai falar com grande maestria o tema que ele domina bastante, que é o problema atual do desmatamento, e eu quero me concentrar na parte 3, que é a ideia de uma nova estratégia de crescimento. A gente precisa sair desse buraco, porque eu acredito que a economia verde é uma saída para isso. Contudo, ela não será uma saída espontânea, ela precisa de política pública e, em particular, ela precisa do IPEA, que sempre teve a proeminência, a liderança no tema da economia ambiental no Brasil, continua exercendo um papel muito importante em temas específicos, mas aqui eu vou sugerir alguns temas de ampliação e que a gente realmente precisa do envolvimento do IPEA, do seu corpo técnico, a sua capacidade de mobilização de pesquisas para uma agenda de longo prazo, que supere os impasses atuais. Eu vou fazer bastante referência a um livro que nós recém publicamos, esse livro chamado Covid-19, Meio Ambiente e Políticas Públicas. O professor João Felipe Cudimar ajudou a organizar, é um trabalho com artigos, principalmente de opinião, escritos entre março e maio deste ano, então, muito rapidamente escritos, mas que principalmente consolidam as ideias do que a gente está falando, em particular em termos de proposições de uma agenda verde que concilie meio ambiente e políticas públicas, e que seja também um roteiro de saída dessa crise. Então, qualquer coisa que me escape, eu convido vocês a fazer o download, é gratuito na Rustec, nós fizemos esse acordo com a editora, na verdade nós pagamos a edição, nós mesmos, os autores, justamente para não ter esse problema. O download é livre e gratuito para quem vocês quiserem circular. Antes de mais nada, eu acho importante a gente conceituar o que a gente entende por economia verde. Há uma multiplicidade de conceitos. Eu não gosto muito dessa discussão, o que é economia verde, economia de baixo carbono, economia circular. Agora temos bioeconomia. Enfim, eu acho que é muito academicismo a gente se concentrar nesse tipo de debate. Eu gosto de trabalhar com um conceito mais simples. Eu acho que o conceito de economia verde, conforme foi estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente na década passada, ele é suficiente para atender todas essas demandas. Basicamente, uma economia onde o aumento da produtividade, o aumento da eficiência visando melhoria do bem-estar e equidade social, que vai dinamizar a atividade econômica. Ou seja, não é uma economia onde simplesmente você tem um avanço econômico e isso trará melhorias de produtividade. É a própria atividade ser dinamizada, ser puxada por um rearranjo das nossas condições de vida e produção e consumo. Então, algo muito maior. Eu vou fazer referência a isso. Eu gosto muito do conceito do Big Push ambiental, que tem sido trabalhado pela CEPAL, e, em particular, a questão do Green New Deal, que tem sido articulado para diversos países, e a gente também tem trabalhado nessa agenda aqui para o Brasil. Por que verde a economia? Aí a gente tem uma série de trabalhos. No final, o último slide vai ter toda a lista de coisas que a gente produziu. Infelizmente, o servidor do Instituto de Economia deu problema, então nós estamos com um problema na página do Instituto de Economia, mas boa parte desses trabalhos estão em outros sites, como researchgate.net, como academia.edu, e pelo próprio Google Acadêmico a gente consegue resgatar. Por que esverdear? Em primeiro lugar, porque essas atividades são mais intensivas em mão de obra, em tecnologia, maior conteúdo de inovação. Inovação é a palavra-chave. Eu fiquei muito feliz que, pelo menos estava escrito, o Pedro, a Priscila, o pessoal do IPEA, que trabalha com essa agenda de inovação, é uma agenda que combina um lado keynesiano de indução com um lado schumpeteriano de inovação. E, em contraste, uma atividade marrom ela é caracterizada por
grupos de atividades que são mais poluentes ou são baseadas em recursos naturais, mas que têm baixa demanda de mão de obra. A competitividade seria o que o Fernando Francilber chamava de competitividade espúria. Eu tenho tentado resgatar os conceitos do Fernando Francilber, da CEPAL, no final dos anos 80, início dos anos 90, porque eu acho que são bastante pertinentes no momento atual, e isso caracteriza algo que a gente chama de exclusão ambiental, que as camadas sociais são as mais frágeis, porque são exatamente as que mais dependem de perda de qualidade ambiental. Aqui eu não vou fazer referência, mas vocês vão encontrar um monte de estudos. Eu vou chamar a atenção para 3 trabalhos que a gente tem feito, 2 mais antigos, um na área de mobilidade urbana, outro na área de desastres climáticos, de chuva, como aconteceu ontem no Rio de Janeiro, e um terceiro, que é mais recente, na linha de secas. Em todos eles, a gente mostra que a maior consequência, a maior perda que se dá por esse tipo de problema se concentra nos indivíduos mais pobres. Então, você fazer uma política de controle ambiental, de proteção ao meio ambiente, é também fazer uma política social. E eu não tenho como fazer uma política de inclusão social sem considerar esse lado, que a gente tem trabalhado num conceito chamado de pobreza não monetária. Agora, é fundamental entender que esse novo paradigma de competição baseado em inovação com conteúdo tecnológico, mas incorporação de mão de obra, aliás, incorporação de conhecimentos tradicionais, e isso não virá de forma espontânea. É fundamental a participação do Estado. Agora, não aquele Estado clássico, convencional, pesado, mas um Estado que garanta flexibilidade aos agentes econômicos. Os agentes produtivos privados lideram o processo de produção, mas a necessidade de uma condução, principalmente pelo marco regulatório, estabelecimento de estímulos positivos para as ações que devem ser avançadas, que devem ser estimuladas, e também freios ou mesmo proibições àquilo que não deve ocorrer. Ou seja, é um modelo onde a atividade se dá pela expansão produtiva privada, mas onde o Estado tem papel importantíssimo na condução desse processo. Infelizmente, nós vivemos o contrário, o acirramento da economia marrom. É muito falado o conceito de reprimarização e de especialização em atividades primárias, mas é menos falado que isso vem junto com a especialização em atividades de alto potencial poluidor. Ou seja, se a economia do século XXI é uma economia que avança no sentido da desmaterialização e do maior conteúdo e maior preocupação ambiental, a economia brasileira nitidamente vai de marcha ré, de forma acelerada, retornando ao seu modelo colonial primário. Eu costumo dizer que, se dependesse do Congresso atual, a Lei Áurea não seria assinada, porque, se você for verificar os argumentos que seriam levantados, eram levantados à época do retardamento da abolição, são muito parecidos com os que são usados hoje para atacar a agenda ambiental. Atividades marrons têm baixa capacidade de absorver mão de obra, vou voltar a isso, e têm baixa capacidade de melhorar a distribuição de renda. E um elemento muito importante, é necessário recuperar a capacidade de gasto do Estado. É impossível, é incompatível, vou repetir isso várias vezes, e nesse ponto talvez tenhamos uma divergência macroeconômica. Eu não considero compatível este modelo de controle de gastos, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional 95, ele é incompatível com a sustentabilidade, especialmente na área ambiental. O reflexo disso é o evidente descontrole que nós estamos tendo hoje por desmatamento, que é causado em boa parte por falta de recurso, falta de pessoal, falta de investimento na gestão ambiental. Em relação à desindustrialização, isso é um dado recente, é um estudo do IED, mas, na verdade, o IED publicou isso com base no estudo da Unido. É evidente que o Brasil está apresentando um retrocesso importante na atividade industrial, ele tem uma participação cada vez menos relevante na produção de manufaturas, e a manufatura aqui, para mim, ela não é uma proxy automática de inovação, porque eu posso ter uma manufatura com pior social, uma pior inclusão social, uma manufatura baseada em forma espúria de energia barata, mas o grosso da inovação industrial se dá em atividades manufaturas leves, tipo produção de eletrônicos, etc., é um exemplo positivo de ação. O que nós temos percebido, e aqui eu tenho 2 gráficos, eu pedi ao Marcos, desculpa, Marcos, eu não atualizei,
não deu tempo, mas está indo até segundo semestre de 2019, a tendência não muda muito. São dois gráficos em cima de PIB trimestral. É o PIB trimestral, base fixa, dessazonalizado, IBGE, tomando como referência 1995 ou 2010. Em ambos, a gente observa a mesma tendência. O setor que mais cresce é o setor agro, junto com a extrativa mineral, essa queda temporária da extrativa mineral aqui se dá pelo acidente da Vale, mas se a gente pega a série de mais longo prazo, inclusive a extrativa mineral está indo melhor que a indústria agropecuária. E o grande perdedor é a atividade de serviços. Aliás, chama a atenção que em amarelo a atividade de administrações públicas cresce abaixo do PIB na série de longo prazo e cresce junto com o PIB na série mais curta, ou seja, não havia nenhuma indicação de inchaço, de alguma coisa que demonstrasse excesso de administração pública. E o argumento que é usado é que o agro vai ser o grande solucionador. Um outro ponto que também é colocado no Brasil quase sem discussão é a necessidade da gente aumentar a oferta primária de energia. Precisamos fazer novas hidrelétricas, precisamos aumentar a nossa capacidade de geração primária de energia. E eu gostaria de chamar a atenção que uma das causas hoje apontadas para o elevadíssimo, o inédito incêndio no Pantanal é o baixo volume de água de vazão do Rio Paraguai. E uma hipótese que é bastante séria, que precisa ser estudada com mais profundidade, mas eu acredito que é um fator determinante para parte dessa baixa vazão do Rio Paraguai, é a retenção a montante por usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas e também irrigação. Né? Isso tem consequências importantes. Isso aqui o mundo inteiro, isso é um indicador que é usado para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na energia, prodeste de energia, que é a intensidade energética. Grosso modo, qual é o consumo de energia por unidade de produção. Em cinza nós temos China, em verde é América do Norte, basicamente Estados Unidos, todo mundo melhora, ou seja, usa menos energia para aumentar a produção. A União Europeia, inclusive, passa o Brasil, e esse em azul escuro, o único que piora, ainda que marginalmente, somos nós, ou seja, avançamos para trás. A conjuntura, não vou gastar muito tempo com ela, porque eu acho que todos escutaram ontem o discurso apresentado à ONU, onde se apresenta que o problema do desmatamento é o indígena e o caboclo que bota fogo para fazer queimada, e a gente tem pouco boi para conter a carga orgânica. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta que não foi assessoria, esse discurso não foi lá com assessoria técnica do IPEA. E o que a gente tem é uma espécie de retorno a uma visão do passado, onde a conquista da floresta era um elemento heróico. Eu nasci em 1965, eu assisti a Amaral Neto, o repórter. Era um grande programa que eu gostava, seria uma espécie de Globo Repórter. Eu me recordo do Amaral Neto apresentando essa visão da Transamazônica, rasgando o inferno verde, dominando a floresta, levando o progresso através da sua destruição. E isso tem resultado em emissões de gases de efeito estufa. Eu vou deixar esse tema para o Juliano, que eu sei que vai falar bastante sobre desmatamento, mas só lembrando que todo o otimismo, isso aqui são as emissões brasileiras totais, e cada corzinha dessa aqui representa um tipo de fonte diferenciada. Nós tínhamos um grande otimismo, porque na década passada nós conseguimos uma redução significativa desse verde aqui, que são as emissões por desmatamento, e, ao mesmo tempo, tivemos grande aumento da atividade econômica. Ou seja, esse período aqui de redução significativa do desmatamento é um período de grande expansão da atividade e emprego. E isso meio que compensava a expansão do amarelo, que é a expansão das emissões do agropecuário, principalmente emissões de metano pelo rebanho bovino, e em vermelho, que é o aumento das emissões energéticas, desde transporte até o setor industrial propriamente dito. E com o aumento do desmatamento, e como os outros não pioram, a gente dá até 2018, a gente tem uma expectativa de que isso vai piorar significativamente. Isso aqui eu peguei de uma postagem recente da Anne Alencar, do IPAM. Ela colocou vários gráficos. Isso aqui são, se não me engano, da semana passada, focos de incêndio aqui do lado direito do mundo, e do lado esquerdo, material particulado. Para quem não conhece, material particulado é fumaça, poeira, indicando que o interior da Amazônia e do Pantanal tem mais contaminação do ar do que Rio, São Paulo e mesmo a China.
Acabou de sair um estudo do Instituto Socioambiental sobre esse problema da poluição do ar por causa do incêndio, e um estudo recém-publicado pelo Rudi Rocha e pelo André Albuquerque Santana, econometricamente demonstrando essa relação. Ou seja, nós temos problemas hoje sérios de saúde respiratória por causa das queimadas. Um detalhe que o estudo do André Santana e do Rudi Rocha foi feito com dados até o ano passado, não incorporaram os incêndios desse ano. Ou seja, uma questão mais geral. Se isso fosse solução dos problemas, ótimo. Se isso estivesse gerando emprego, atividade econômica, inclusão social, ótimo. Mas, infelizmente, não. Isso aqui é a série de contas nacionais de ocupações do setor agropecuário, incluindo aí cultivo e pecuária, e é evidente que nós temos uma redução significativa. Nós começamos 2000 na ordem de quase 17 milhões, chega a 18 milhões em 2005, e em 2016 esse número já estava em 13 milhões de ocupações, ou seja, nós tivemos uma perda líquida aí da ordem de 3,5 milhões de ocupações. Ninguém desemprega mais do que o agro, apesar de ser a atividade que está puxando a economia. As atividades que puxam a economia, o agro desemprega mais do que ninguém e a extrativa mineral tem pouco custo empregador. Isso explica, em parte, o problema estrutural do desemprego no Brasil. A ideia de um emprego verde, em compensação, poderia ser o grande elemento de dinamização para isso, né? Nós fizemos um estudo para a Organização Internacional do Trabalho, está publicado, essa é a referência, em que a gente faz a atualização do estudo anterior feito pelo Luiz Antônio Caruso. O Caruso faz o trabalho até 2010, um corrente de grande otimismo, né? As coisas tinham melhorado, mas a década atual é muito ruim. O que a gente verifica é que o percentual de empregos verdes, há uma dificuldade de classificação de empregos verdes. Eu vou terminar minha fala exatamente sobre a questão de indicadores, da necessidade de indicadores, onde o IPEA tem muito a contribuir. A gente precisa de uma nova forma de classificação de atividade, porque a forma tradicional de classificação é por setor, o que não é satisfatório, mas isso aqui é uma das maneiras que a gente identifica esse emprego verde, e não havia nenhum aumento desse emprego verde na fase, vamos dizer assim, positiva da década, na parte em que a década de 2010 está crescendo, sua primeira metade. Isso indica provavelmente uma piora significativa disso para a segunda metade. Ao mesmo tempo, nós temos uma queda orçamentária de alocação para meio ambiente. Esse é um tema que eu sabia que o IPEA estava trabalhando, eu espero que estejam trabalhando numa definição metodológica melhor para a gente trabalhar. Eu não sou um tribunalista, não sou um financista, eu sou obrigado meio que a construir a própria metodologia de classificação, mas o que a gente percebe é uma retração relativa do gasto ambiental no gasto total até 2016 e uma queda como percentual do gasto total. Esse número provavelmente piorou nos últimos 2 anos. E uma outra coisa muito importante, que é o subnacional. Esse gráfico aqui mostra em azul a participação da União no gasto total ambiental público, e em verde é o gasto total municipal e estadual. Percebe-se que a participação do subnacional é cada vez maior. E a gente tem pouco instrumento, inclusive estatística, para lidar com o setor, com a política pública ambiental subnacional, que é hoje mais relevante que a federal. Isso é uma outra área que eu acho que é muito importante para uma agenda verde de pesquisa. Isso aqui é um estudo que nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente e PNUD, que se perde numa dessas gavetas, nunca quiseram publicar, provavelmente pelo seu teor crítico, mas é um estudo no qual a gente projeta o que seria necessário até 2017, o que está acontecendo de gasto que a gente possa associar com o financiamento de ações sustentáveis. São 10 objetivos do desenvolvimento sustentável que a gente trabalhou com os 17, nós escolhemos os 10 que a gente acha que tem mais relação com a área ambiental. Projetamos em vermelho o que a gente considerava que seria necessário para atingir as metas da Agenda 2030, e em verde são as projeções que nós fizemos para alcance dessas metas. E a gente percebe que o gap entre o projetado necessário vermelho e o que seria disponível verde, ele era crescente. E esses dados, hoje a gente observa essa série de gastos projetados como muito otimista, porque provavelmente as séries caíram bastante. Você tem um detalhamento desses ODS. Enfim, a gente caminha para uma crise ambiental permanente com as condições que estamos, porque as pressões aumentam, a capacidade de resposta diminui, os ganhos de emprego com a economia marrom
renda são pífios, ou seja, se ao menos a gente tivesse a vantagem de que essa atividade marrom estivesse puxando um ciclo, um ciclo dinamizador da economia, e, por fim, os custos fiscais são crescentes, porque o descaso ambiental aumenta a necessidade de intervenção dos governos, em particular os subnacionais, ou seja, há um problema fiscal decorrente do passivo ambiental crescente, e isso vai se manifestar cada vez mais, e isso não tem sido tratado, por exemplo, na agenda da discussão da reforma tributária. Então, é fundamental a gente reverter essa tendência. O modelo de economia marrom não é apenas trágico por razões ambientais, é também por razões econômicas, lembrando que nós estamos com o PIB hoje abaixo, per capita, abaixo do PIB, provavelmente em 2008, eu não fiz a conta certinha, mas eu acho que o PIB per capita de hoje deve estar lá na ordem de 2008, 2007. E sociais, um enorme problema que ficou evidenciado na pandemia atual, de uma enorme fragilidade por uma situação pandêmica. Por outro lado, existem N exemplos concretos de economia verde que mostram como a gente pode fazer diferente e fazer diferente, gerar atividade econômica, mas também gerar emprego, gerar renda, inclusão social e melhoria, inclusive fiscal. Aí vai desde geração de energia por fontes alternativas baratas, mas que não podem sofrer a competição predatória, da energia predatória de custo baixo, agricultura de baixo carbono, agricultura orgânica, construções verdes, serviços, turismo, uma série de coisas. E a gente precisa fundamentalmente de políticas públicas para isso, e eu fiquei muito feliz com a chance de poder falar o corpo técnico do IPEA, porque não existe instituição nesse país que tenha mais se dedicado ao tema de políticas públicas e com tanta qualidade quanto o IPEA. A gente precisa de um envolvimento, de um engajamento concreto para soluções de longo prazo. O que fazer na agenda econômica? O Marcos fez essa provocação, né, entre a Praia Vermelha e a Gávea, né, entre as linhas teóricas, mas eu acho que nunca vivemos um momento onde o keynesianismo tenha sido resgatado em tamanha dimensão, não só na agenda de curto prazo, quanto na agenda de longo prazo. Essa ideia de um keynesianismo verde já está sendo adotada na União Europeia. A França está com um programa extremamente ambicioso, 100 bilhões de euros para reativação com atividades verdes. A Alemanha é igual, há uma diferença que a França tem uma intervenção mais direta de gasto, a Alemanha tem trabalhado mais numa esfera tributária de subsídios, mas essas propostas também estão presentes no debate atual, e eu chamo a atenção que o Joe Biden hoje tem na sua campanha eleitoral a ideia de um Green New Deal, de uma nova economia, de um novo acordo verde, para puxar a economia como um grande elemento. Nós temos o Big Push, que já fiz referência à CEPAL. Eu gostaria muito, seria muito interessante se o IPEA pudesse colaborar com essa iniciativa da CEPAL. E temos muita expectativa sobre bioeconomia, que enfatiza o papel da inovação. Tá? Eu gostaria, inclusive, de dizer que eu tenho participado ativamente com um grupo que está sendo liderado por um parlamentar, o deputado Alessandro Molon, inclusive para discutir concretamente o que significaria essas ideias de um Green New Deal no Brasil, e há um espaço bacana hoje de discussão com o Legislativo, que é um elemento novo. O Legislativo está bastante aberto a essas reações. Eu gostaria de lembrar que o Legislativo teve uma participação muito importante, inclusive com os programas de garantia de renda mínima, que foram demandados, inclusive, pela oposição. Não é um projeto federal, mas foi um projeto do Legislativo como um todo, com forte participação da oposição, e a gente consegue imaginar, assim, nesse tipo de agenda, a construção de um consenso, de um projeto nacional. Do ponto de vista macroeconômico, é muito positivo nós já temos uma redução da taxa de juros, e do ponto de vista da sustentabilidade é fundamental. Se pode falar em política de sustentável com uma taxa de juros muito alta, porque ela desconta o futuro, mas é fundamental ter seletividade, ou seja, o grande problema aqui é a seletividade. O Juliano provavelmente vai falar da enorme contribuição que eles fizeram para a questão do estudo do crédito rural, mas que esse é um instrumento importante, mas no momento atual, que é uma situação típica de armadilha da liquidez, o fundamental é política fiscal. E política fiscal, nós precisamos ter disponibilidade de recursos para gastos sociais e ambientais. Nós estamos vendo esse dilema hoje, causado
pela impossibilidade imposta pela atual regra de teto de gasto público, que precisa ser superada, e eu acho que existem várias maneiras da gente fazer flexibilização disso sem ter um descontrole, sem ter um oba-oba. E aí a gente precisa aqui de um corpo técnico, capacidade administrativa e transparência. E é para isso, inclusive, que essa reforma administrativa que está sendo proposta tampouco vai ajudar. Eu afirmo a vocês que eu só estou falando aqui, eu ainda sou professor da UFRJ porque eu tenho estabilidade. Se eu não tivesse estabilidade no cargo, eu tenho certeza que no dia 2 de janeiro de 2019, eu, e um conjunto significativo de técnicos, inclusive dessa instituição do IPE, teria sido demitido. Então, é fundamental que nós tenhamos administração pública conduzida por um setor público bem elaborado. E isso que deveria ser enfatizado numa reforma administrativa. Estabilidade é fundamental. É possível ter regras punitivas para funcionários que não comportem-se de forma adequada, mas a gente não pode perder o longo prazo no serviço público. Um aspecto que pode ser puxado e deve ser puxado na reforma tributária é a questão dos tributos verdes como instrumento de correção e financiamento, e nisso nós já estamos tendo algum avanço, e eu acho muito bacana, muito importante que a gente tenha tanta gente se envolvendo, tantas instituições se envolvendo nessa ideia da gente colocar o princípio do poluidor, usuário, pagador como um instrumento de correção. E eu chamo a atenção que o próprio IPEA tem uma longa trajetória no passado desse tipo de tema que pode ser resgatado, né? Toda a linha de trabalho que foi desenvolvida no campo dos instrumentos econômicos para a gestão ambiental pode ser aplicada nesse sentido. Eu gosto sempre de repetir o meu amigo Carlos Mussi, da CEPAL Brasília, que costuma dizer que o passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. Então, é fundamental que a gente internalize esses critérios e que a gente supere essa mania brasileira de austeridade linear que tem sido desastrosa. Sem elas, com esse tipo de coisa, a gente não consegue chegar lá. Chama a atenção da questão subnacional, o impacto fiscal dos problemas ambientais é maior nos entes subnacionais. Se você tem um alagamento, deslizamento de terra, inundação, incêndio, seca, o primeiro órgão que é chamado é a prefeitura, depois é o Estado. O governo tende a responder de forma muito reativa e muito mais alocativa do que qualquer outra coisa. É preciso uma agenda fiscal, ambiental para os entes subnacionais. E eu tenho sentido falta disso no debate atual. Pagamento por serviços ambientais é uma outra área onde o IPES teve liderança, chamávamos de outros nomes à época, mas tem uma grande tradição disso, com os trabalhos do Serô, do Barbudo, de certo modo, Bernadette, o Eustáquio tem um trabalho... Toda a econometria amazônica se inicia, né, com memes e projetos daqui, e também discutindo a questão de crédito de carbono, uma literatura que o IPEA já tem bastante disso. Mas eu chamo a atenção de que, para que isso ocorra, é fundamental que ele tenha um poder público atuante. Pagamento por serviço ambiental nada mais é do que uma flexibilização do atendimento de uma norma legal. Se eu não tiver uma capacidade técnica e punitiva para o não cumprimento dessa ação, esse crédito não serve para nada. Então, a gente tem que ter um corpo técnico adequado e com suporte. E uma outra área que é pouco trabalhada no Brasil é a área de políticas públicas de compra. Eu acho que também é um tema bastante importante que poderia ser introduzido na agenda, para uma agenda verde. Financiamento para a economia verde, já falei antes, seletividade na alocação, ou seja, se a gente simplesmente realocar o que nós já temos hoje de subsídios, de crédito subsidiado de diversas formas. A gente pensa muito no crédito rural, mas tem um exemplo, são os fundos constitucionais a partir de recursos do imposto de renda e por aí vai. Então, tem todo um campo grande de esverdeamento das finanças. Eu tenho trabalhado, tenho felicidade agora de estar com o meu amigo Rogério Studart na área ambiental, estamos discutindo isso, mais um colega, o Marcel Varenga, de como é que a gente pode criar uma agenda de financiamento verde, e eu pretendo envolver com isso, inclusive, meus colegas do próprio Instituto de Economia, para ter uma visão mais ativa nessa área. Agora, de novo, a fragilidade institucional da gestão pública cria problema com o financiamento. Estava conversando com um amigo que é economista de banco, economista-chefe de um grande banco, ele falando das dificuldades que eles estão tendo, principalmente com investidores estrangeiros, porque eles, bancos, que são, na verdade, um intermediário, passam a ter que fazer uma espécie de auditoria ambiental para garantir que aquele investimento não vai trazer problema para poder trazer a captação de recursos.
Essa é meu último ponto. Eu acho que nesse aspecto o IPEA tem uma contribuição histórica muito grande. Eu acho que ele poderia estar mais envolvido. Eu sei que vocês têm uma agenda muito importante, muito bacana, uma demanda setorial específica legal, mas eu confesso que eu sinto um pouco de saudade daqueles tempos em que a gente discutia aí, Antônio Carlos, então, o pessoal de Brasília também, né? Temas como o PIB verde, só para chamar a atenção, o IBGE está avançando muito lentamente numa agenda que o próprio IPEA já havia colocado, vamos dizer assim, mostrado os caminhos, os passos a serem seguidos nos anos 90. O tema específico para o qual eu fui trabalhar como bolsista junto da equipe do Ronaldo Ceroa, que era uma estimativa das perdas minerais do PIB, e isso nunca mais foi feito, e não vai ser feito tão cedo. Então, eu acho que há muita coisa que o IBGE não consegue pegar. O IBGE é uma instituição muito pesada, ela tem muita dificuldade em ser inovativa. Eu acho que essa parceria com o IPEA pode contribuir muito no tema das contas econômicas ambientais, chama atenção para os avanços que já tivemos. A água vai sair agora a conta de ecossistema, vai ser em algum momento a conta de energia, mas ainda é muito pouco para o que pode ser. E, em particular, a questão das contas públicas ambientais, que poderia ser incorporada num esquema de contabilidade nacional verde mais ativo. E continuar numa linha que o IPEA Brasília, inclusive, teve também durante muito tempo de valoração econômica de serviços ecossistêmicos para incorporação na contabilidade pública. Eu espero não ter passado o meu tempo, tá? Mas aqui ficam os links para downloads. Eu peço desculpas porque o site nosso principal, e é o frj.br/gema, ele vai ser reconstituído inteiramente. Nós perdemos o backup, tem que ser refeito completamente. Então, a gente está um pouquinho demorado, mas nessas outras indicações de natureza virtual, a gente tem aí a capacidade de colocar algum material, tá bom? Então, eu peço desculpas se passei do tempo, mas é mais ou menos essa provocação com carinho, porque é uma instituição que, para mim, como eu falei para vocês, foi importante na minha vida profissional, porque foi a partir desse envolvimento com esse grupo que até hoje tem uma preponderância no tema. Ontem, por exemplo, o Sérgio Margulis, que é da casa, né? A fala do Sérgio Margulis no Supremo Tribunal Federal na audiência sobre política ambiental foi fantástica. Então, ter essa possibilidade de contar coisas históricos, né, que eu fiz referência, peço desculpas se eu omiti algum, mas ele tem um espaço grande e eu entendo a demanda. O IPEA, inclusive, tem feito um grande trabalho na parte mais institucional, legislativa, mas eu queria ver mais o nome IPEA quando a gente está discutindo esses temas de economia verde no momento. E obrigado pela chance de falar com vocês. A gente que agradece, muito obrigado, Carlos, Cadu, e belas fotos, tá? Eu tenho que olhar mais para o alto, porque eu não tinha visto todos esses pássaros aqui em volta, mas belas fotos, parabéns. E passo a palavra ao Juliano, por favor. Precisa ligar o microfone, Juliano. Oi, vocês me escutam? Acho que sim agora, né? Agora sim. Tá, comecei a compartilhar antes de ligar o microfone e perdi. Bem, deixa eu começar agradecendo o convite do IPEA, é sempre um prazer estar de volta ao IPEA. Dessa vez, nesse formato, acho que talvez seja o único formato para cumprir esses meus slides aqui, que eu estou fazendo uma coisa que você não deveria fazer, que é apresentar vários artigos na mesma apresentação, mas acho que com esse esquema remoto, e aí eu vi várias pessoas que em geral participam ativamente no seminário de IPEA, elas estão aqui, mas eles estão incapazes de interromper e começar com as perguntas. Então, acho que vai ser um formato interessante, mas eu quero passar o mais rápido possível por esses slides, só para a gente conversa, porque sempre as minhas idas no IPEA são muito ricas em termos da discussão que se segue, né? Então, acho que o objetivo aqui é um pouco esse. Eu tentei preparar aqui um material que eu
que eu tenho mais ou menos organizado, sobre o que eu chamo de economia do desmatamento, ou seja, que é um tema muito mais específico do que aqueles tratados pelo Cadu, mas eu acho que é um tema que tem tomado uma relevância muito grande no país por várias razões, né? Não só pela importância do tema em si, mas como seus desdobramentos e mesmo em relação à forma como ele tem sido tratado nos debates de política pública, né? Então, acho que esse é um ponto de partida. Então, vou falar um pouquinho dessa relação, que eu acho que é uma relação interessante, que no Brasil ela toma cores muito específicas sobre economia e desmatamento, e depois eu passo a uns tópicos que eu acho que são tópicos de uma agenda para uma economia verde dentro desse contexto, né, de desmatamento, agricultura, as questões associadas ao uso da terra. Acho que essa agenda ambiental, a agenda verde, é uma agenda extremamente ampla. Eu preferi optar por um caminho um pouco mais específico aqui para que a gente consiga aprofundar um pouquinho. Tá? Então, deixa eu começar com um dado aqui, que é um dado um dado global, que na verdade eu descobri um relatório que eu escrevi para um capítulo que eu escrevi para um relatório sobre clima e uso da terra, e que para mim é um conjunto de dados super interessantes, porque do lado esquerdo, vocês podem ver aqui que tem uma tendência né, a gente apresenta a tendência de produção agrícola, né, no mundo inteiro. Então a gente vê que a produção de alimentos, ela acontece desde 61 sem grandes emoções, né? Você tem esse crescimento meio que contínuo, sem grandes rupturas durante esse processo longo. Por outro lado, né, movendo para o gráfico da direita, quando a gente tenta decompor esse processo em duas margens relevantes, ou seja, uma margem que é mais uma margem extensiva de expansão de área e uma outra margem mais intensiva de aumento de produtividade, a gente vê uma mudança muito relevante dos anos 2000 para cá. Basicamente, entre 61 e 2001, que são esses pontos-chave aqui nesse gráfico, o mundo tem se organizado para poder aumentar a produção de alimentos, combinando expansão de área e ganho de produtividade. Por uma série de razões que eu nunca investiguei a fundo, não tive a oportunidade de investigar a fundo, mas imagino que seja uma combinação de fatores, fizeram com que o mundo de 2001 para cá mudasse radicalmente a maneira de sustentar aquela ampliação da produção agrícola, né, e que tenha ocorrido basicamente por ganho de produtividade, né, e se alguma coisa com uma redução de área. Então, essa ideia de que a gente consegue utilizar melhor os recursos naturais, e em particular, no caso da produção de alimentos, a gente consegue produzir os alimentos que a gente precisa nas terras existentes, isso é muito mais do que uma possibilidade teórica. Isso está acontecendo numa escala global há bastante tempo, né? Agora, esse é um fenômeno que tem acontecido simultaneamente a desmatamento, né? Desmatamento em várias áreas, inclusive no Brasil, um desmatamento bastante relevante. Mas eu acho que ele ilustra o fato de que, do ponto de vista tecnológico, né, existe essa possibilidade. E o que eu acho curioso é que o gráfico da esquerda aqui é um gráfico que não sofre grandes mudanças, quando a mudança radical que a gente observa no gráfico da direita ela acaba acontecendo. Então, acho que isso para mim é um ponto de partida, interessante e para mim serve como uma introdução sobre o caso brasileiro. Tá? Isso aqui é um gráfico de barras que o pessoal do design lá do CPI fez, que eu gosto bastante, tá? Mas não os gaúchos sempre se incomodam com esse gráfico, a gente colocou os prédios em cima deles, deixa uma floresta para o resto. Mas a ideia aqui é simplesmente ter essa representação bem gráfica do atual uso da terra no Brasil, né? E eu fico com muito pesar de que a gente tem olhado para essa figura, obviamente tem um debate aí sem fim, se esses números são um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, dá certo? Mas em grandes linhas o que a gente tem é isso aí. E o meu pesar é que a gente olha para esse gráfico e tem enfatizado o fato de que nós temos muitas florestas, que é obviamente muito importante para o país, tá? Mas acho que o que é mais relevante para a discussão sobre clima e sobre segurança alimentar não são as florestas, acho que é justamente essa área de pastagem, que para quem conhece o setor e conhece a maneira como a gente ocupou o território desde o período colonial, essa é uma área que
é uma área que é disponível e está sendo utilizada de uma maneira bastante pouco produtiva, né? Então, na verdade, o que o país tem de mais interessante sobre o uso da terra, a meu ver, não é o fato de que nós ainda temos esse remanescente florestal, que é algo absolutamente fantástico sobre várias perspectivas, né? A floresta nos oferece uma série de benefícios, né? Desde de benefícios que são associados à biodiversidade, coisas que ficam na floresta, como coisas que chegam até nós, né? E acho que os exemplos mais claros são setores de energia e agropecuária. No Brasil, a agropecuária no Brasil, a irrigação é algo que é basicamente irrelevante do ponto de vista de área, né? É menos do que 5% da nossa área é irrigada, né? Ou algo em torno disso, né? De acordo com os dados do Censo Agro. Então, a gente precisa muito de um regime de chuvas, né? De regularização desses fluxos hídricos e está mais do que comprovado que a floresta, né? As florestas, elas cumprem um papel fundamental nesses processos hídricos, né? Então, acho que a floresta é um lado da história, mas acho que o lado mais interessante é justamente essa disponibilidade de áreas subutilizadas, porque elas, justamente, quando a gente olha para uma agenda, para o agro, essa agenda tem a ver com essa área, com a utilização desses recursos que estão sendo, por um acúmulo de decisões históricas, de política pública, são ativos, recursos naturais estão sendo subutilizados, né? Então, acho que o que é mais interessante nessa figura é o fato de que a gente tem um espaço bastante amplo para aumento da nossa produção de alimentos, em particular em cima de áreas de pastagens. Tá? Bem, se a gente entrar em um pouco mais de detalhes sobre a história, isso aqui é uma espécie de uma história da agricultura brasileira em um slide, tá? Em que do lado esquerdo, que eu acho que é onde talvez estejam as coisas mais interessantes, do lado esquerdo a gente tem a pecuária, do lado direito a soja, tá? E aí eu fiz aquele mesmo exercício daqueles primeiros gráficos, ou seja, estou decompondo a evolução da produção nessa dimensão de área e uma dimensão de produtividade, tá? E cada ponto desse aqui é um ponto do censo agropecuário. Então, a gente tem os dados aqui de 1970 até 2017. Tá? Para simplificar a leitura, os pontos de baixo são sistematicamente os de 1970 e os mais de cima são de 2017. Tá? O que é curioso dessa história daqui é que aquela hipótese, né, que eu formulei no gráfico anterior, ela já está em curso no país há bastante tempo. Então, por exemplo, se você pega as áreas mais consolidadas, como por exemplo o Sul, na região Sul, a pecuária nunca expandiu a sua área, né? Você tem um aumento do rebanho ali, que foi basicamente proporcionado por um aumento de produtividade. Produtividade aqui medida de uma maneira muito aproximada, mas é a única métrica que a gente consegue ter no caso do Censo Agro, que é a cabeça por hectare. Então a gente vê esse processo aqui no Sul, nunca, de 70 para cá, nunca aumentou a área de pastagem. Se você pegar o Sudeste, que é uma outra área também relativamente consolidada, de 75 para cá, a pecuária ali só perde área. Tá? Então, tipicamente, o que tem acontecido nessas regiões, e o mesmo vai acontecer até no Centro-Oeste, tá? Tipicamente o que tem acontecido nessas regiões é um processo de redução da área de pastagem e aumento da área de lavoura. Tá? Então, o aumento da produção de alimentos nessas áreas, em particular, tem acontecido dessa maneira. Né? A grande exceção aqui é a região norte, né? E, em particular, a região norte nesse último salto de 2006 para 2017. Tá? E eu vou voltar isso em um pouco mais de detalhe sobre essa expansão de área aqui na região norte, porque isso aqui está associado com basicamente o desmatamento da Amazônia. Eu vou mostrar para vocês, acho que quero ocupar grande parte do tempo aqui trabalhando justamente sobre o desmatamento da Amazônia. Tá? Quando a gente olha a história da soja é o oposto, né? Como a soja ali entre as opções, né, para os produtores é mais rentável, a história dela é uma história de aumento de produtividade diária, né? Então parte ao outro lado da história, tá? Agora é interessante vocês perceberem aqui também a escala aqui embaixo, né? Aqui na parte de pastagens, a escala está indo de 10 até 60, na parte de soja está indo de 0 até 14. Tá? Então a gente está falando de atividades que, mesmo com toda a importância que a soja tem para a produção do país, a soja ainda ocupa uma área relativamente limitada. Tá? Então,
desses grandes números, dá para a gente ter uma primeira percepção de que dá para a gente ampliar muito a nossa produção nas terras existentes, que eu acho que é a essência da minha apresentação aqui. Tá? Nesse outro exercício daqui, eu rodei uma modelagem que, na verdade, eu aprendi e fui apresentado a ela aí também no IPEA, nas minhas interações com a Ajax e com o Eustáquio. Eu estimei esses modelos de fronteira estocástica para os municípios brasileiros, e o exercício aqui é basicamente o seguinte: é como se a gente estivesse estimando para cada município, dadas as suas condições naturais, né, de condições de solo, clima e assim sucessivamente, qual que é o máximo de produtividade que você deveria observar ali, simplesmente trabalhando com a dispersão de produtividade entre os municípios brasileiros. Né? Então, é como se a gente estivesse tentando fazer um exercício aqui, né, emulando um exercício em que você está pegando todos os municípios brasileiros e colocando eles na fronteira tecnológica existente, né, ao longo desses diferentes anos aqui, com os dados do IBGE. Aí a gente faz isso ao estimar esses modelos, a gente faz isso sobre algumas hipóteses. Tá? Então, a primeira delas, que é o que está na azul aqui, que é um conjunto mais fraco de hipóteses, em que a gente está permitindo os produtores aumentar a sua produção fazendo qualquer coisa. Tá? Então, eles podem desmatar, eles podem converter pastagem em lavoura e podem aumentar a produtividade de suas lavouras. Tá certo? Nessa linha azul, a gente vê, se a gente pega o último ano aqui, que o potencial estimado para a gente aumentar a produção no Brasil seria algo em torno de 120%. Tá? Na segunda linha, é uma linha na qual a gente repete o exercício anterior, só que a gente fecha um dos canais, que é o canal de desmatamento. Tá? Então, aqui, na linha laranja, o produtor ele só pode converter pastagem em lavoura e pode aumentar a produtividade das suas áreas de lavoura. Tá? E a gente obtém basicamente o mesmo potencial. Tá? Então, isso mostra, né, de uma outra forma, né, eu estou mais ou menos mostrando diferentes perspectivas sobre o mesmo problema. Sobre uma outra forma, a gente está vendo que há um espaço para a gente, mais uma evidência que a gente é capaz de aumentar a nossa produção de lavouras, né, agrícola no país, e que esse aumento não tem muito a ver com desmatamento. Né? E se você pensar do ponto de vista mais econômico, né, quase como um argumento de preferência revelada, as áreas que são viáveis para a produção no Brasil, elas foram abertas, né? E não faltou foi incentivo e política pública para poder ocupar esses territórios e abrir essas áreas. Né? Então, as florestas que sobreviveram são florestas que, de fato, estão em áreas que não interessam à agricultura. Pode ser que não interessam por condições naturais, pode ser que sejam por questões de infraestrutura, tá? Que acho que é um outro elemento aí da história. Mas acho que essa é uma outra mensagem. Tá? Então, com base nessa primeira avaliação sobre o potencial de aumentarmos a nossa produção de alimentos, e esse potencial parece não estar muito conectado com o desmatamento, é nesse contexto que eu vou tentar olhar o outro lado da história. Tá? Eu vou tentar avaliar essa mesma relação entre necessidade de áreas, né, o desmatamento e produção agrícola, examinando em um pouco mais de detalhe políticas de combate ao desmatamento. Tá? E aqui eu vou apresentar 3 trabalhos que a gente fez ali no CPI, com diferentes grupos, em que a gente analisa 3 políticas que foram muito importantes e foram lançadas em 2004 e em 2008. Tá? O primeiro, em 2004, vou falar um pouco mais de detalhe, a utilização das informações de satélite como forma de alocar os esforços de monitoramento e fiscalização, né, na Amazônia. Vocês vejam que coincidente com o lançamento dessa política, teve uma redução muito importante nas taxas de desmatamento, e depois teve uma segunda onda de políticas públicas que se voltaram a um esforço um pouco mais direcionado, né, um pouco mais com um objetivo um pouco mais bem delimitado, que foram as políticas dos municípios prioritários, né, que parte da ideia de que grande parte do desmatamento da Amazônia estava acontecendo em um número pequeno de municípios, então teve um esforço ali de criar uma lista negra de municípios e tentar tomar uma série de medidas em relação a esses municípios. E uma outra política na qual a gente começou a condicionar o crédito rural a alguns requerimentos
fundiários e ambientais, né? Os ambientais nunca foram levados a cabo, até onde eu sei, mas os fundiários eles acabaram pegando e a gente percebe, só de olhar esse gráfico aqui, a gente percebe uma segunda queda importante nas taxas de desmatamento a partir de então. Tá? Isso aqui, obviamente, pode ser coincidência, né? O que eu vou fazer nesses trabalhos é justamente tentar fazer uma inferência causal sobre o impacto dessas políticas sobre essas taxas de desmatamento e também sobre a atividade econômica. Tá? Porque acho que essa é uma outra forma de nós vermos essa relação entre desmatamento e atividade econômica, que seria a gente analisar o impacto que essas políticas tiveram sobre o desmatamento e um eventual custo de oportunidade em termos de atividade econômica, que vocês vão ver que não é nenhum. Tá? Então, começando com a política de monitoramento via satélite, tá certo? Para quem não está familiar com a história, acho que esse é um grande caso de sucesso brasileiro, para mim é um exemplo assim, dá um exemplo único de redução de emissões em escala e utilizando tecnologia e inteligência na alocação de recursos, que eu acho que é um caso que merecia ter muito mais destaque do que realmente tem, e a gente deveria aplicar essa tecnologia para um conjunto muito mais amplo de problemas, como o que a gente está vendo agora de queimadas no Pantanal. A gente poderia utilizar esse mesmo tipo de situação para poder lidar com essas questões. Tá, então, o que acontece é o seguinte: antes de 2004, a atuação do IBAMA e os órgãos de fiscalização de combate ao desmatamento era uma atuação muito passiva, né? Eles recebiam denúncias e reagiam a essas denúncias. Tá? E o que é interessante é que, a partir de 2004, o sistema ele muda. Não só a gente passa a utilizar informações de satélite, né, com a forma de identificar o desmatamento acontecendo, né, no ato, em quase tempo real, mas há um choque de transparência no sistema também. Né? Então, agora, as emissões de alerta sobre desmatamento são informação pública. Né? E isso muda, eu acho, muito os incentivos e a governança em relação ao problema. Tá? Então, acho que tem esse choque, tem o lançamento dessa política tem uma série de efeitos, e a gente vai avaliar aqui o impacto desse conjunto de medidas. Né? Então, em determinado ano, você ali observa ali as áreas que estavam sendo desmatadas e com base nesses alertas, né, os fiscais ali eles eram capazes de receber em seus equipamentos ali uma indicação muito precisa das coordenadas de uma área que era floresta e está sendo desmatada. Né? Então, aí com base nisso, né, se chama a polícia, né, vai lá e toma as ações que precisam ser tomadas. Né? Então, só para vocês verem a escala do processo, aqui é um caminhão aqui no meio da foto, dá para vocês verem aqui. Mas uma operação de desmatamento, tipicamente na Amazônia, é uma operação de grande escala, né? Uma operação que demanda muita coisa. Tá? E aí o sistema começa a operar. Tá? E o que a gente faz nesse trabalho é justamente tentar estimar o impacto desse sistema sobre o desmatamento, que é análogo a gente estimar o impacto de polícia sobre crime, tá? que sofre de um problema conhecido de correlação reversa, de causalidade reversa, né? Porque não apenas a presença policial ela tem um impacto inibidor sobre a criminalidade, como tipicamente você aloca os seus esforços de fiscalização e de monitoramento naquelas áreas que têm mais chance do ilícito acontecer. Então, você tem essas duas relações. Não é à toa que existem alguns fatos utilizados mais antigos da literatura de criminologia de que a correlação entre polícia e crime era uma correlação próxima de zero, né? Porque essas duas coisas se compensavam ali. Tá? Então, o que a gente faz, então, nesse trabalho é justamente tentar quantificar o impacto dessa relação, né, o impacto dessa política sobre o desmatamento, usando uma característica específica do sistema, que o ponto de partida são as informações de satélite. Tá? E esses satélites, a maneira como a gente utiliza essas informações, elas tomam como base a imagem, de tal modo que a gente não consegue detectar o desmatamento que está acontecendo em áreas que são cobertas por nuvens. Tá? Então, o que a gente faz nesse trabalho aqui é explorar o fato de que determinados municípios, ao longo do tempo, eles tiveram uma nebulosidade mais intensa, e essa nebulosidade ela acabou impedindo o sistema de enxergar a ocorrência daquela atividade criminal e, portanto, a polícia não chegou. Né? Você mandou menos o IBAMA ou a autoridade de fiscalização com menos intensidade. Né? E é essa variação da presença
da fiscalização que está associada com a presença de nuvens é que a gente utiliza para poder fazer as nossas estimativas. Tá? Então, com base nesse modelo, eu não vou mostrar as tabelas aqui, a ideia é só falar um pouco dos resultados, a gente consegue fazer um exercício contrafactual, consegue fazer vários exercícios contrafactuais, tá? Mas um deles é o seguinte: o que teria acontecido com o desmatamento se a gente tivesse desligado esse sistema? Né? Então, o que a gente observa nessa simulação daqui é que o desmatamento observado entre 2007 e 2011 foi de 41 mil quilômetros quadrados. Na ausência dessa política, ele teria sido de 152 mil quilômetros quadrados, ou seja, teria sido mais do que 3 vezes além daquele que foi observado. Ou seja, eu não tenho muitas dúvidas de que essa foi a política mais importante que a gente teve de combate ao desmatamento. É algo que é efetivo, tá certo? Tem suas limitações. Nesse gráfico daqui, a gente já tem um pouco da dica sobre as limitações dessa política. Se a gente olhar a composição do desmatamento, ele alterou bastante. Então, por exemplo, no início aqui do período, 70% do desmatamento acontecia em polígonos grandes, era um desmatamento de larga escala, maior de 25 hectares. O que a gente tem no final desse período aqui é justamente o inverso, né? 70% do desmatamento acontecendo em polígonos pequenos inferiores a 25 hectares. Então, essa é uma política que se mostrou extremamente efetiva para combater o desmatamento, principalmente aquele desmatamento que acontece em larga escala. Tá? E a gente utiliza essa mesma metodologia, essa mesma análise para tentar medir se essa política gerou algum custo do ponto de vista econômico, né? Utilizando várias métricas, PIB municipal, PIB agrícola municipal, as informações de produção da PAN, e a gente encontra sempre um coeficiente que ele é estatisticamente não significativo. Né? Então, o impacto aqui sobre a produção agrícola, pelo menos sobre a produção em geral, né? o PIB, pelo menos naquela que é capturada pelas estatísticas do IBGE, é zero, tá certo? Então, a gente meio que foi capaz de combater o desmatamento na Amazônia sem um custo econômico relevante, que foi um assunto que o Cadu mencionou ali, né, de maneira muito rápida, de que durante aquele período de redução do desmatamento, a produção na Amazônia cresceu, e é verdade. Tá? Tanto a produção de soja quanto o rebanho bovino cresceu, e quando a gente faz uma análise mais refinada como essa daqui, a gente confirma essa mesma hipótese. Tá? E a gente faz uma análise meio que de padeiro aqui, uma conta de padeiro, só para tentar entender, poxa, se não tem um custo indireto, será que o custo direto do sistema ele é muito relevante? Tá? E aqui a gente fez uma conta muito grosseira, que é a seguinte: a gente pegou os orçamentos, né, do INPE e do IBAMA, que obviamente tem um escopo de atuação muito mais amplo do que o combate ao desmatamento na Amazônia, né? São organismos que cuidam de uma agenda muito maior, e inclusive com cobertura nacional. Tá? Mas a gente resolveu pagar a conta inteira do INPE e do IBAMA aqui. E a gente pegou um benefício associado à floresta, que seria aquele benefício em termos de carbono. O carbono, as emissões evitadas por aqueles desmatamentos, né, que foram evitados. Então, as emissões que foram evitadas por aquela redução do desmatamento ali estão na ordem de 815 milhões de toneladas de CO2 por ano. Né? A gente vai pegando isso aqui como se fosse um elemento do benefício. A gente está pagando o custo inteiro dessas duas instituições como um elemento do benefício. Então, toda a parte de regularização de fluxos hídricos, biodiversidade, nada disso está sendo levado em consideração aqui nos benefícios, tá certo? Que provavelmente são até maiores do que esse. Tá? E a gente faz uma conta que é assim, olha, qual que é o preço do carbono que faria um break-even entre essas duas coisas aqui? É incrivelmente baixo, tá certo? É menos que $1. Tá? Mesmo com essas aproximações grosseiras e super conservadoras. Tá? Então, com isso, a gente conclui que a gente tem à disposição no Brasil um sistema que já está testado, né, que já está muito bem desenvolvido, de combate ao desmatamento, né, ou de monitoramento, se você preferir, de monitoramento de áreas de algum interesse e de alocação de recursos de fiscalização que seja efetivo. Então, para mim, esse é um elemento absolutamente fundamental de qualquer agenda verde, tá? Porque é um elemento que vai lidar com a essência do problema ambiental, que é um problema que está associado a uma falha de mercado. E para a falha de mercado, o que o Cadu estava mencionando, a gente precisa de política pública. Tá? E as políticas de comando e controle são uma forma de nós tratarmos. E nesse caso daqui, a gente tem uma maneira bastante efetiva, né, inclusive custo-efetiva, de tratar. Tá? Essa é uma mensagem inicial.
Deixa eu passar rapidamente aqui sobre as outras duas políticas, né? Tem essa política de municípios prioritários que complementa aquela que ela surgiu da percepção de que 45% do desmatamento em 2008 estava concentrado em 36 municípios, tá certo? Então se estabeleceu essa lista negra desses municípios e uma série de medidas foram tomadas, tá, com base nisso. E nesse trabalho a gente faz uma estratégia de identificação um pouco diferente, né? A gente utiliza uma estratégia mais de diferença em diferenças, com vários outros testes de robustez ali, e para estimar o impacto dessa política sobre o desmatamento. E o que a gente encontra é que a política, de fato, foi efetiva, ela ajudou a reduzir ainda mais essas taxas de desmatamento, né? Teve esse reforço no combate ao desmatamento, esse que é um esforço adicional ao deter, tá certo? E o que é interessante é que nesses municípios a gente não vê nenhum impacto, de novo, nem sobre o PIB, nem sobre a produção agrícola, nem sobre o crédito que está sendo entregue a esses municípios. Então, mais um exemplo de que a gente foi capaz de reduzir desmatamento sem impacto sobre a atividade econômica, pelo menos não aquela medida por esses indicadores que a gente viu ali. Tá? E a gente tem esse outro trabalho que também já está publicado, em que a gente analisa uma outra medida que foi lançada em 2008, que é a Resolução 3545, que passou a condicionar o crédito subsidiado na Amazônia, né, o crédito rural, à conformidade fundiária e ambiental. Tá? Como eu tinha mencionado antes, a ambiental não foi levada a cabo, mas a fundiária sim. E com isso a gente percebe que houve um impacto grande sobre a concessão de crédito, né? Justamente porque na Amazônia você tem a questão fundiária é muito presente, principalmente para os pecuaristas, né? Então a gente vê que teve uma redução importante no crédito em geral, mas em particular para a pecuária, tá? E houve uma redução das taxas de desmatamento. E essa redução daqui também está mais concentrada naqueles municípios que são tipicamente municípios de pecuária, tá certo? Então a gente tem, né, na nossa agenda, né, já estabelecido, duas coisas que eu acho que são muito importantes no debate atual aqui, né, e que a gente já tem um histórico positivo. Que primeiro é a utilização de tecnologia para que a gente possa refinar esses esforços de comando e controle, né, de fiscalização, de monitoramento, e por outro lado a utilização de um instrumento financeiro que tem tomado muito um espaço crescente nas discussões de clima, discussões ambientais, desde Davos, com BlackRock, mas mais recentemente com toda essa linguagem associada à ESG. Aqui no Brasil, os bancos começaram a se interessar pela agenda. Então, assim, existe um conhecimento acumulado, uma experiência acumulada no Brasil da utilização desses instrumentos financeiros para reforçar o combate a essas questões ambientais, né? E tem uma outra questão que na Amazônia ela é particularmente interessante e que eu acho que ela entra um pouco na ideia de que a gente consegue fazer muito, avançar muito na agenda. E aqui eu vou discordar do Cadu. A gente consegue avançar muito na agenda ambiental sem orçamento. A Amazônia, por exemplo, o INPE soltou esse produto que é incrível, chama Terra Class, em que eles pegaram todas as áreas que foram desmatadas no país e classificaram essas áreas. E uma das coisas que apareceu como resultado dessa análise foi que do total do estoque de áreas desmatadas da Amazônia, mais ou menos 1/4 está em alguma forma de regeneração. Tá certo? Esse é um processo que aconteceu totalmente à margem de qualquer política pública. Então, se a gente consegue... E a regeneração florestal... É óbvio que a floresta secundária não é tão rica quanto a floresta primária, tá? Mas o processo de regeneração é um processo que gera alguns benefícios ambientais interessantes, né? Do ponto de vista de carbono, é extremamente importante essa regeneração para a captura de carbono, né? A floresta madura ela tem menos capacidade de absorver carbono, né? Então, acho que tem um item da agenda que está bastante perdido aqui, que a gente pode olhar sob diferentes ângulos, que é essa vegetação secundária. Tem um ângulo de que essa vegetação que ocupa, como eu disse, né, 17 milhões de hectares. 17 milhões de hectares é mais ou menos 20% da nossa área de lavouras. É 2 vezes a área de floresta plantada no Brasil, tá certo?
é uma área enorme. 25% do estoque de área desmatada na Amazônia está em alguma forma de regeneração e está totalmente fora daquelas políticas que a gente mencionou, né? O DETER não enxerga essas áreas. Então, assim, tem alguns itens da agenda que são itens bem interessantes. E, para mim, a regeneração é um item que a gente poderia cobrir a um custo extremamente baixo, simplesmente recalibrando o sistema existente, né? Se a gente retomar o vigor desse sistema, que acho que perdeu muito a sua capacidade de monitoramento, mas nos últimos anos, né? Mas se a gente caminha nessa direção, essa agenda de regeneração é uma agenda que, inclusive, conecta com diferentes mecanismos de compensação que estão se organizando no mundo afora. Então, aqueles setores que estejam interessados em compensação de emissões de carbono, podem encontrar numa regeneração natural, e a Amazônia tem se mostrado um campo muito fértil para isso, né? Podem encontrar aqui um caminho bem interessante. Então, para mim, esse é um tópico da agenda, quase que um elo perdido dessa agenda ambiental, tá certo? E acho que tem outros tópicos, né? Quando a gente pensa agenda mais ampla, eu citaria 2 tópicos que, para mim, são tópicos que a gente já tem conseguido alguns avanços, né? Avanços esses que têm sido feitos também, que tem ali a marca do IPEA, né? Em relação à sua execução, que, primeiro, a parte de crédito rural, que a gente está caminhando para uma direção de alinhar cada vez mais o subsídio público com a provisão de bem público, né? Óbvio que no Brasil isso tem que acontecer de uma maneira cuidadosa, do ponto de vista político é um assunto muito espinhoso, muito complicado, mas alguns passos importantes têm sido dados nessa direção, né? Inclusive o Plano Safra desse ano e o anúncio recente do Banco Central aponta nessa direção, que eu acho que é uma direção absolutamente bem-vinda. Tá? E um outro elemento da agenda que eu acho que é absolutamente fundamental nessa história de uso da terra é a implementação do Código Florestal. O Código Florestal é uma peça que demanda muito esforço de implementação e, infelizmente, a gente está bastante atrasado nessa agenda de implementação do Código Florestal. E essas coisas podem todas se conectar. Né? Então, eu vejo como, nessa agenda aqui de uso da terra e desmatamento, para mim existe o problema do desmatamento da Amazônia, que é um problema que a gente sabe como lidar com ele, e talvez a gente tenha negligenciado essa questão nos últimos anos, né, de diferentes formas, né, via mudança na estrutura de governança, redução de recursos, tá certo? Mas acho que é algo que a gente deveria retomar isso sem nenhuma dúvida e com todo o vigor possível. E tem agendas complementares também bastante de curto prazo que tem muito a ver com a gente utilizar melhor os recursos existentes, né? Que para mim o caminho aí seria a implementação do Código Florestal e o crédito rural. Eu vou parar por aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado, Juliano. Vou então passar aqui as perguntas que já chegaram. Pelo que eu tenho lido aqui, nenhuma delas é muito específica para um dos 2 palestrantes, então eu vou fazer para ambos e vou pedir que respondam as partes que acharem mais importantes, talvez, não sei. Vamos começar aqui pela pergunta do Lucas Barbosa. Pessoal, faço economia na USP, estou escolhendo meu tema de monografia. Gostaria de sugestões dentre os temas tratados aqui hoje que seriam mais adequados, interessantes ou até mesmo tratáveis para esse trabalho. Obrigado. Isso para os 2, que são 2 professores, para ajudarem o Lucas na escolha. Outro aqui do José Eduardo Brandão. A OCDE possui um Centro de Finanças e Investimentos Verdes que está atualmente acelerando os debates sobre o tema nos países membros. A iniciativa brasileira de adesão à OCDE pode ser usada como fator-chave de incentivo à economia verde no Brasil? Aqui, o Vinícius Cunha Ferreira, ele faz uma pergunta se já se fez algo assim com o sistema do MPF ou é o mesmo. Ele provavelmente estava falando durante a apresentação do Juliano, né, sobre se o Ministério Público Federal fez algo parecido, e se vocês fizeram já algum estudo com isso. Depois, o Thomas Esteves Cardoso pergunta, essa também acho que é para ambos, mas talvez
Porque a produção de soja e a pecuária, essa é mais para o Juliano, eu acho. Porque a produção de soja e a pecuária estão expandindo no Brasil. Existe alguma relação destas questões com a exportação dos produtos das referidas atividades? Se sim, é possível afirmar que países do exterior e seus modos de consumo e produção estão influenciando os sistemas de produção do Brasil ao ponto de intensificar o desmatamento para pasto e produção de soja? Como a economia verde pode contribuir para este cenário atual de retrocesso ambiental? Aqui eu faço uma pausa para vocês responderem esse primeiro bloco, depois eu retomo com mais algumas, pode ser? Começando pelo Cadu, por favor. Beleza. Muitas coisas para falar. Eu acabei vendo na lista 2 nomes queridos que estão presentes. Eu sou de Sandra, né? Sandra, batalhadora nessa área de vocês aí de pé, o que Paulo Gonzaga, que é um dos pioneiros, indicadores ambientais do tempo que estava no IBGE. Eu vou começar por essa questão de comércio e meio ambiente, não tanto pela discussão específica da economia da soja e da pecuária. Eu acho que o Juliano fez uma boa avaliação disso, mostrando inclusive a diferença dimensional. Ou seja, a dimensão do desmatamento da pecuária ela é uma coisa consideravelmente maior do que o impacto da soja, mostrando que, não, em suma, resumindo toda a fala do Juliano, eu diria não há nenhuma razão para se desmatar. Quando divido uma funcionalidade, existe uma possibilidade bem marginal. E eu acho que isso o Juliano vai falar melhor. Mas do ponto de vista de comércio e meio ambiente, desculpa se eu estou ficando muito nostálgico com a minha fala, mas eu recordo um trabalho feito para a Rede IPEA, já no início dos anos 2000, em que eu fiz um estudo sobre comércio e meio ambiente, a gente foi apresentar os resultados. São vários estudos sobre comércio nacional, a gente foi lá no Instituto no Itamaraty, lá em Brasília, né, no Rio Branco. E quando eu fui apresentar a minha discussão, que era a especialização brasileira em exportação de produtos de elevado potencial poluidor, tornava o Brasil frágil numa situação de comércio internacional onde critérios ambientais foram incorporados. E a discussão com o Ministério de Ciência de Indústria e Comércio foi o representante do Itamaraty que falou simplesmente o seguinte: eu não devia nem ter tocado no assunto. Não se fala isso porque isso a gente não deveria nem mencionar esse negócio, isso nem deveria ter existido. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de percepção da mudança da questão do comércio internacional na questão de commodities. Há, sim, espaços hoje onde você consegue colocar esse tipo de produto sem nenhuma restrição ambiental, mas está diminuindo. A própria China começa a ser mais restritiva com a origem do produto. Vai levar um comportamento diferenciado das empresas hoje, a JBS, a anunciar uma necessidade de mudança do seu padrão de produção com rastreabilidade do boi. Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a pergunta da Priscila sobre a questão da inovação ambiental. Ela coloca que a inovação ambiental, vendo aqui nos comentários, a inovação ambiental está dissociada, no caso brasileiro, da regulação, porque boa parte da inovação hoje ambiental no Brasil está trazida de fora para dentro. São as empresas de interesse internacional, são grandes exportadores ou empresas que detêm uma parcela significativa do seu capital sob o controle de grupos internacionais, que são os grupos que têm movido muito mais nessa questão. Ou seja, a gente aqui faz de conta que não está no século XXI. Então, a produção doméstica para o mercado pouco competitivo, a gente tem pouca inclusão disso, mas eu acho que isso vai mudar, isso está mudando significativamente, né? Em relação à questão da OCDE, ela exemplifica o que a gente tem falado. O Brasil não entra nos critérios, mesmo que fosse possível nos demais, o Brasil não se encaixa nos critérios da OCDE, da questão ambiental. E enquanto nós não tivermos uma outra atitude, a gente vai ser uma espécie de pária internacional. E isso custa se fazer. Nós estamos tendo um problema muito sério com um acordo com a União Europeia. E passa a sensação de que a União Europeia está querendo empurrar com a barriga para esperar um novo governo para que volte a negociação. Quem vai colocar em votação? Sob o risco do que tudo que foi construído, um tempo enorme de negociação jogado fora por um tipo de postura.
Significa que, na verdade, o que a gente está falando é que não é possível discutir competitividade no século XXI nos termos que estão sendo tentados colocar, como se a gente pudesse regredir no tempo antes dos avanços. O gráfico que o Juliano apresenta é muito interessante, que mostra como há um descolamento mesmo na produção agrícola. E esse descolamento que o Juliano coloca da produção agrícola em relação à área utilizada para cultivo ou pastagem, ele também se refere a outros tipos de recursos naturais. A mesma coisa com matéria-prima. A desmaterialização é uma tendência que vai persistir querendo ou não querendo. Ou seja, há uma capacidade de carbono que é limitada. A indústria de material de transporte já sabe que o motor a combustão acabou. A União Europeia já declarou que até 2030 não haverá motor. A explosão da União Europeia significa que toda a indústria automobilística vai se adaptar a isso. Vai haver sempre um mercado residual, mas o coração da inovação não vai por aí. E eu queria voltar à questão de performance, um ponto que foi tocado, coisas que a gente fez. O Juliano colocou uma coisa bem interessante, uma inovação brasileira que deu certo. Eu queria falar de uma outra inovação que deu certo, que é o ICMS ecológico, essa na esfera institucional. Existem possibilidades de avanço e que a gente estuda relativamente pouco. O ICMS ecológico foi um instrumento em que você premia a prefeitura que tiver um desempenho melhor, a partir de critérios previamente estabelecidos pela Constituição Estadual, tem uma participação maior no repasse do ICMS. O Estado tem que repassar para os municípios. E esse tipo de inovação é que a gente tem um espaço para constituir, mesmo sem orçamento. Então, o que a gente identificou? A gente fez um trabalhinho chamado Campo Verde, também é outro livrinho que está aí à disposição, sobre a importância econômica das áreas protegidas, onde está o coração da conservação da biodiversidade. A gente não é só carbono, floresta não é importante apenas por causa do carbono, é importante por causa dos fluxos hídricos, é importante para a conservação da biodiversidade. E no capítulo específico sobre ICMS ecológico, a conclusão do estudo foi a de que a criação dessa legislação induz a criação de unidade de conservação. Um estudo posterior, a professora Bianca Castro, da Rural, liderando isso, mostra que onde há ICMS ecológico, há mais gasto ambiental por parte do município, mesmo sendo essa receita desvinculada. Isso demonstra o espaço que a gente tem com inovações institucionais, que tem, como o Juliano colocou, orçamento muito baixo, custo muito baixo de implementação para conseguir avanço. Agora, isso não será mantido se não houver capacidade nenhuma de comando e controle. Então, tudo aquilo que se avançou foi por água abaixo nos últimos 2 anos, por absoluta falta de alocação de recursos. Ou seja, a gente fala em avanço institucional com possibilidade de ganho, mas é preciso comando e controle também. Desculpe se eu avancei um pouco nas outras questões, mas veio tentando responder várias coisas ao mesmo tempo. Juliano, por favor. Ótimo, bom que você fez o dever de casa quase todo aqui. Faltou você dar o tema de monografia, né? Deixa eu começar pelo tema de monografia. Cara, olha só, eu acho que eu oriento vários alunos em vários assuntos. Eu acho que o tema de monografia tem que ser, você tem que escolher alguma coisa que você curta e se sinta confortável em pensar sobre, para a qual você tenha um conjunto mínimo de informações. Eu acho que é mais interessante você tentar pensar nas questões, enxergar nesse tema você mesmo, do que tentar se encaixar em um projeto de pesquisa. Pelo menos na minha experiência aqui na PUC, essa tem sido a minha postura e tem descoberto coisas muito interessantes, né? Uma delas, por coincidência, a primeira monografia na minha vida para a qual eu dei um 10 foi uma monografia sobre o ICMS verde, em que um garoto veio com um tema, conseguiu levantar os dados, né, e foi ótimo. Então, acho que a escolha de tema, para mim, essa é uma tarefa que o orientador ele tem algo a dizer para refinar, mas não no pontapé inicial. Então, acho que esse fica aqui o meu conselho. Sobre a pergunta do Vinícius, do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal está fazendo um esforço que vai bem na linha do DT, que é o que se chama Amazônia Protege, em que a gente tem mantido a gente tem se mantido informado sobre a Amazônia Protege, mas a gente ainda não teve a oportunidade de fazer nenhum trabalho voltado a ele. Mas se você tiver um interesse,
o programa é esse, né? Chama Amazônia Protege, e que é bem interessante, no ponto de vista de desenho, de implementação. Eu acho que é algo bastante promissor pelos elementos envolvidos ali, mas eu não conheço nenhuma avaliação. E finalmente, para comentar rapidamente sobre a questão do mercado internacional, levantada ali pelo Thomas, eu acho que o comércio internacional, ele sim é um determinante muito relevante da produção. É bom que seja assim, né, porque essa é a maneira pela qual vantagens comparativas elas operam, e isso é bom para todo mundo. Eu acho que a tarefa de proteger os ativos naturais é uma tarefa nacional, e eu acho que essas discussões de atribuição de culpa, que a culpa sobre o desmatamento está em outro lugar, eu acho que essa é uma discussão que costuma ser muito estéril. Eu acho que no caso brasileiro, a gente deveria proteger a floresta com toda a nossa força, porque a gente não precisa dela para poder aumentar, para a gente aumentar a nossa produção agropecuária. E, por outro lado, a gente precisa dela de pé para uma série de outras coisas. E ainda tem, se você pensar do ponto de vista econômico, do ponto de vista de finanças mesmo, a floresta tem um valor de opção que é não desprezível, né? Tem toda uma discussão de bioeconomia que está por vir, tem alguns biólogos que olham, né, acho que a própria evolução da biologia tem olhado por esses processos, né, da biodiversidade, que acabam dando uma escala brutal para a história, como sendo processos que na própria evolução natural, né, o processo de seleção natural ali, acabam sendo processos que encontram soluções para problemas, né? Então, quando você está diante de uma biodiversidade tão relevante quanto da Amazônia, você pode pensar aquilo ali como sendo um banco de soluções de problemas, né? E que a gente ainda não sabe muito bem, que a gente ainda não mapeou, que a gente ainda não sabe muito bem qual é a extensão. E, por outro lado, pegando o ponto da pandemia, existem alguns estudos que apontam para a existência de patógenos, né, de potenciais vírus que poderiam ter um potencial epidêmico relevante e que hoje em dia estão presos em harmonia naquele ecossistema e, portanto, esses distúrbios eles podem gerar custos relevantes. Então, acho que tem alguns elementos que apontam, a meu ver, para um valor de opção, né, uma cabeça totalmente de finanças, um valor de opção enorme para a floresta. E, para mim, isso seria já suficiente para a gente protegê-la, né? Isso além dos benefícios que a floresta nos dá no presente, né? E eu acho que a regularização dos fluxos hídricos aí, tão importante para a nossa energia e para a nossa agricultura, já justificariam, né? Mas eu acho que o caso do mercado internacional, acho que eles afetam a produção, eu acho que eles não afetam o desmatamento, porque a gente poderia entregar essa produção sem desmatar, e mesmo que afetasse o desmatamento, eu acho que esse é um dever de casa nosso, não é um dever de casa deles, e a gente deveria cuidar dessas questões nós mesmos, né? Independente dos padrões de consumo que se estabelecem ali. Obrigado. Vou fazer agora um segundo e último bloco com 5 perguntas que foram enviadas aqui. Para começar aqui tem uma desculpe, perdi aqui, do Paulo Levi. Sim, do Paulo Levi, aos 2 palestrantes. Há quem associe os recentes incêndios no Pantanal ao fracionamento da propriedade fundiária. Poderiam comentar? Depois vem uma do Paulo Gonzaga. A bioeconomia, como alternativa econômica para a Amazônia, continua sendo só uma promessa? Quais as perspectivas nessa área? A terceira, do Pedro Miranda. Considerando os resultados da Pintec 2017, houve uma queda no número de empresas em números absolutos e percentuais que implementaram inovações que geraram redução dos impactos ambientais. Qual o papel das políticas públicas ou ausência delas nessa queda? A quarta é do Danilo Coelho. Primeiro, parabéns aos palestrantes. Gostaria de saber a opinião de ambos sobre as iniciativas do governo em regulamentar a exploração de atividades econômicas em terras indígenas. E, para fechar, uma pergunta do Paulo Gonzaga.
O Banco Central deu uma guinada verde este ano com a nova agenda sustentável. Como você avalia esta mudança de postura? Terá impactos significativos sobre as empresas? Bom, uma batelada de perguntas. Por favor, tentem passar brevemente por cada ponto. E se o aluno ainda está procurando o tema de monografia, caramba, se não achou agora, tem um monte aqui. Começar com o Paulo, e a questão da propriedade, fundo de direito de propriedade, eu acho que talvez o Juliano também possa explorar isso, mas isso é muito bem fundamentado. Quando a gente fala em direito de propriedade bem definido, que exige, isso é uma necessidade para você trabalhar ao longo prazo, a gente fala de qualquer tipo de direito de propriedade, inclusive comunitário, inclusive direito público, né? O grande drama que nós vivemos no processo de desmatamento a partir exatamente da indefinição de direito de propriedade, que é piorada pela alteração contínua do arcabouço institucional. Isso foi tema da minha tese de doutorado, pessoal, que boa parte do pessoal que está lendo aqui ainda estava na escola primária, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né, da necessidade de como o processo, a corrida por direitos de propriedade, que foi um termo cunhado nos anos 90 pelo Robert Schneider, né, como essa corrida por direito de propriedade induz um processo que não só de desmatamento, mas também de violência. E me recordo também novamente o trabalho do André Santana, do BNDES, sobre a correlação entre desmatamento e violência, onde o Juliano apresentado de desmatamento, se você fizer um trabalho econométrico e colocar homicídio, você vai achar um tipo de correlação, porque é um processo eminentemente violento. Então, é fundamental que a gente trabalhe na institucionalização. Para essa institucionalização, como disse o Juliano, precisa ser consolidada. O Código Florestal foi alterado em 2012. A gente reclamou, perdemos, etc., mas esperávamos que fosse implementado. Tem um trabalho lá do nosso grupo de pesquisa que mostra que simplesmente a aprovação da lei por si só já foi um elemento indutor de desmatamento especulativo. E como ainda nem foi implementado e já há um movimento para não implementar essa legislação aprovada em 2012, mas uma nova, isso vai criando o quê? Vai fomentando um processo de desmatamento que é muito mais uma corrida de direito de propriedade do que propriamente algo que vai gerar um efeito produtivo. E isso é que explica por que tem tanto desmatamento, apesar do ganho de produtividade ser tão pequeno. Ou seja, o ganho marginal que o Brasil tem por esse desmatamento que está ocorrendo em 2019, 2020, em termos de aumento de produção, é muito pequeno. E se você compara com o desastre que isso causa, é muito grande. O que, novamente, explica por que não se deve intervir em terra indígena ou unidade de conservação. Porque não há necessidade. Eu acho que os números que o Juliano colocou e que o Bernardo e a gente, todo mundo que estuda isso há bastante tempo coloca, é que o ganho é muito pequeno, é muito, muito marginal comparado com o tamanho do estrago que é feito. Então, nesse sentido, não há razão para você imaginar que o problema do Brasil no século XXI é índio. Sinceramente, chega a ser espantoso imaginar que isso seja levado a sério em alguma instância de formulação de política pública. Em relação à bioeconomia e inovação, respondendo ao meu amigo Pedro e ao Paulo, que é outro grande companheiro de longo prazo, né? A questão da bioeconomia tem por trás a ideia de que a inovação com base no conteúdo da floresta vai ser suficiente para você ter um boom de crescimento. E isso a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a capacidade inovativa está fora da floresta. Então não adianta imaginar que a procura por uma molécula, eu vou imaginar que eu vou encontrar uma espécie vegetal ou animal que vai ter um princípio ativo que vai ser revolucionário, porque a lógica da produção industrial é uma lógica que não é compatível com o extrativismo, ou seja, não basta você ter um bom produto da biodiversidade, porque a tendência ou ele vai se industrializar, e isso aconteceu com a borracha natural, né? A seringueira ela foi transportada para fora do Brasil e volta ao Brasil. O maior produtor de borracha natural no Brasil é São Paulo, não tem 1 hectare de floresta amazônica, mas você tem uma incorporação. Então, o que tem que ser feito em termos de bioeconomia, em primeiro lugar, é baixar a bola. É aproveitamento do potencial local com conteúdo tradicional, isso é uma coisa muito importante. Deixar de olhar o caboclo, deixar de olhar o indígena como um ser inferior, que precisa ser convertido para um novo padrão de vida, e tentar aproveitar o que tem de melhor
e agora eu falo muito mais pela minha experiência já de mais de 10 anos de conselho de uma grande organização governamental na Amazônia, que é a Fundação Amazônia Sustentável, que a gente vê isso acontecendo na prática, né? Para você ter oportunidade, para que essas comunidades produzam de uma melhor forma, você cria condições de negócios institucionais, que você qualifique mão de obra. A qualificação de mão de obra, para mim, o grande ponto central é emprego. Eu não consigo imaginar uma forma sustentável, uma economia verde de longo prazo, onde a redução do trabalho não passe por algum tipo de estabilidade. E o desastre que nós estamos tendo com algum que é a consequência da reforma trabalhista. Lamento, de novo, essas reformas recentes foram perversas nesse sentido. Então, voltando à questão do Pedro, para ter inovação é necessário ter um institucional, um Sistema Nacional de Informações. E esse Sistema Nacional de Informações passa tanto por constituição de incentivos ao setor privado, como também a criação de instrumentos públicos, que infelizmente não estão sendo possíveis de serem efetuados. Então, o que a gente está tendo, apesar de um discurso de bioeconomia, é o maior nível de destruição de recursos naturais em década, pelo menos. E uma coisa muito importante, não apenas na Amazônia, em todo o território nacional. Nós estamos com recorde de desmatamento em Pantanal, desmatamento muito elevado em Mata Atlântica, desmatamento muito elevado em Cerrado, trazendo consequências de qualidade do ar, por exemplo, que trazem problemas de política pública, por exemplo, está lotando o hospital público no momento que a ênfase devia ser a pandemia. Ou seja, e para fechar sobre o Banco Central Verde, eu acho ótimo, mas o que eu acho que o debate nesse momento é o fiscal, e a gente precisa colocar a questão verde no fiscal, tanto no lado tributário, que temos uma possibilidade com essa reforma tributária, não estou dizendo que a gente vai conseguir, mas pelo menos podemos introduzir no debate a criação de espécies tributárias que incorporem uma penalização a quem é gerador de externalidade negativa e que incorporem uma bonificação para quem é protetor de serviço ecossistêmico. E, por outro lado, a questão orçamentária, eu acho essa fundamental. A gente precisa rever os instrumentos orçamentários, desde a lei máxima até os critérios de alocação de pagamento efetuado, tanto por governo federal, mas principalmente pelos entes subnacionais. Bem, deixa eu comentar algumas coisas aqui. Respondendo ao Paulo Levi, eu não analisei com cuidado essa questão de fragmentação e as queimadas, apesar de que eu entendo que possa ter um mecanismo ali que é relevante, mas eu, infelizmente, não é um assunto que esteja dentro do meu conhecimento mais estrito. Comentar também sobre o ponto do Danilo ali de terras indígenas. Eu tenho duas observações aqui. A primeira, acho que a gente tem tratado esses assuntos com muito tabu, de uma maneira muito polarizada, assim como qualquer outro assunto. Agora, tem uma dificuldade enorme de acreditar que existam recursos relevantes de mineração em terras indígenas ou qualquer outra forma de unidade de proteção, por uma razão muito simples. A nossa institucionalidade historicamente foi muito fraca, e se de fato esses recursos existissem, eu tenho certeza que o setor privado já tinha se organizado para poder explorar esse recurso de alguma maneira. Conhecendo como a banda toca aqui, eu acho que esse recurso, se existisse um potencial ali, ele teria sido explorado, né? Talvez exista algum potencial de garimpo, né? E aqui a gente fala muito, a gente usa muito a palavra mineração, quando na verdade eu acho que a gente muitas vezes está referindo a uma atividade que é uma atividade super informal, muito pouco produtiva, que é de garimpo, né? Uma mineração informal. Então, acho que a minha percepção é um pouco essa. Agora, se existissem, eu consigo conceber uma situação que, se você de fato está diante de uma oportunidade em que em terra indígena você tem recurso econômico ali relevante, que poderia beneficiar a sociedade como um todo, eu acho que isso tem que ser colocado na mesa, né, e discutido ali benefícios e custos associados àquilo, formas de compensação e tudo mais. Né, mas eu só tenho muita dificuldade de acreditar que nesse momento, um pouco na linha do Cadu, a gente possa observar nessas áreas algum recurso relevante, porque eles já teriam sido explorados, já, como a gente já fez em outras situações.
No caso de bioeconomia, eu também tenho duas preocupações. Eu acho que tem uma preocupação em que eu acho que essa é uma agenda absolutamente importante e ela é uma agenda que tem um interesse em si mesma. Uma das preocupações que eu tenho é que existe um movimento e uma esperança de que na bioeconomia a gente vai resolver os problemas sociais e ambientais da Amazônia. E eu acho que esse é um salto que está longe de ser um salto trivial de ser estabelecido e já há desafios suficientes, né, no próprio desenvolvimento tecnológico de um novo setor. Então, acho que, de partida, eu tenderia a tentar trabalhar qualquer que seja a definição de bioeconomia que a gente esteja falando aqui, como uma agenda em separado. Se ao longo do caminho ela puder nos ajudar com os problemas sociais e ambientais que estão presentes na Amazônia, ótimo, tá certo? Mas eu acho que é uma agenda que tem potencial e interesse de ser desenvolvida em si mesma. E a outra dificuldade, a outra preocupação que eu tenho em relação a essa discussão de bioeconomia é porque ela está justamente acontecendo no âmbito das discussões de combate ao desmatamento, como se a gente precisasse de encontrar uma fonte de renda sustentável para a Amazônia antes de combater o desmatamento, né? E acho que toda evidência que eu reuni até hoje me deixa muito convicto de que a gente tem desmatado essas áreas por nada e a gente deveria impedir esse desmatamento de acontecer por uma simples questão econômica de utilização de recursos naturais, né? Então, acho que eu tenho essa outra preocupação com a agenda de bioeconomia, porque ela tem distraído bastante a atenção e, em particular, tirando o foco daquilo que a gente sabe que é efetivo, que é o comando e controle, a fiscalização e assim sucessivamente. Sobre ficou faltando a parte de inovação. Eu acho que essa questão de inovação no Brasil acho que é uma questão também muito central. O último trabalho que eu apresentei no IPEA, também foi uma discussão ultra animada, foi um trabalho sobre eficiência energética, em que a gente mostrava, usando essas técnicas de decomposição, de organização industrial, a gente fez uma análise com os dados ao nível das plantas industriais, e a gente viu que os indicadores agregados de eficiência energética no Brasil, eles andam de lado. Assim como os indicadores de produtividade em geral das plantas industriais brasileiras, eles andam de lado. Mas quando a gente decompõe, a gente percebe que, ao andar de lado, na verdade, ele está ocultando dois processos distintos. Quando você acompanha as plantas, tipicamente ao longo do tempo, elas estão sistematicamente ganhando produtividade, ganhando eficiência energética ao nível da planta. Mas acontece que a gente tem um conjunto de políticas, e aí no trabalho a gente não consegue especificar qual, mas a gente consegue identificar com clareza que as empresas mais eficientes não estão ganhando frações maiores de mercado, como você deveria observar em outros contextos. Né? Pelo contrário, né? As empresas que estão ganhando mais, que ganharam mais espaço no mercado, foram empresas menos eficientes. Então, apesar de não ter tratado da Pintec de maneira direta, nesse trabalho a gente vê um pouco dessa tendência que o Pedro menciona, né? Parece que a gente tem criado um conjunto de políticas que tem sido desastroso do ponto de vista de inovação. Seja essa inovação que está sendo capturada pela Pintec, ou seja inovação capturada nesses indicadores mais gerais de produtividade ao nível da planta industrial ou de eficiência energética. Então, acho que esse é um processo que é muito, para mim, um processo muito dramático no Brasil, e infelizmente a gente sabe bastante pouco sobre as raízes dessas questões, né? E, finalmente, sobre as mudanças do Bacen, eu acho que a gente tem que dar crédito a quem tem crédito, né? Então, acho que, apesar de todo o problema que esse governo tem com o combate ao desmatamento da Amazônia, que acho que é uma coisa dramática, que é difícil de entender, né? Até as razões, as motivações, e realmente é uma tragédia do ponto de vista ambiental, até do ponto de vista econômico, com todas as suas consequências. Por outro lado, acho que o Banco Central fez um golaço com esses anúncios recentes, e eu acho que eles tendem a ter uma importância que será vista ao longo dos anos, porque pela primeira vez a gente está apontando em escala, a gente está tentando fazer um casamento que nunca existiu de maneira muito sistemática, né? Teve a resolução 3545, teve outras coisas, mas de maneira mais sistemática a gente nunca viu um casamento
muito explícito entre a alocação dos recursos públicos e a provisão de bens públicos, né? A gente sempre desempenhou mal e eu acho que o Banco Central fez um golaço ao tentar alinhar essas duas questões e eu espero que isso ajude bastante a gente a tocar uma série de agendas, inclusive a de implementação do Código Florestal, que eu acho que pode ser um dos caminhos a serem perseguidos ali. Então, acho que eu vou parar por aqui. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado. Antes de devolver aí para vocês fazerem considerações finais, que eu acho que o Cadu ainda quer fazer algum comentário aqui sobre uma das perguntas. Ele mandou aqui um texto sobre isso, que ele tinha entendido uma pergunta errada. Só falar que na próxima semana, para adiantar um pouco da agenda aqui para a próxima semana, nós teremos conosco a professora Daniela Vaz, da Unifesp, e o Fernando Geiger Silveira, do IPEA. Ambos têm estudado a pesquisa de orçamentos familiares, a POF do IBGE, a última edição que saiu, comparada com as anteriores, e vão fazer suas análises sobre concentração de renda, de gastos, concentração dos tributos brasileiros e das transferências de renda, como isso mudou ou não ao longo das POFs até essa última. Bom, primeiro, muito obrigado a todos. Só passando de volta aqui para vocês fazerem suas considerações finais, acho que o Cadu quer fazer mais um comentário sobre uma das perguntas, que ele não ouviu bem. Eu havia entendido errado a pergunta, na hora deu uma tremida do Paulo Levi, mas acho que o Juliano já respondeu. Eu queria apenas ir além do que o Juliano falou, que a gente tem um espaço grande, inclusive através de um mecanismo que até agora, por incrível que pareça, nem ele nem eu tínhamos falado, que é o mercado de cotas de reserva ambiental para a implementação efetiva da nova legislação florestal, que abre espaço, inclusive, para títulos, uma financiarização. Você pode criar uma espécie de um green bond em cima disso. Só que o que está acontecendo é uma assimetria. Embora na área financeira nós tenhamos avançado bastante, o próprio setor privado, a FEBRABAN, tem buscado soluções bacanas sobre isso, tudo isso vai depender, em última instância, do órgão de gestão ambiental, e esse é o pé de barro. E aí é que está a grande fragilidade do sistema. E parte desse problema é fiscal mesmo, é falta de orçamento, é falta de recursos, e parte é política. Então, não imaginar uma financiarização verde, um avanço dos instrumentos econômicos de gestão ambiental, se a gente tiver essa deterioração acelerada do comando e controle, que é um elemento necessário do instrumento verde. Isso cria essa assimetria. Se eu volto a falar, a gente está avançando muito na agenda monetária verde, vamos dizer assim, mas estão regredindo horrores na fiscal. E é preciso ter um pouco mais de equilíbrio dessas duas coisas. Tá bom, muito obrigado, Cadu, muito obrigado, Juliano, obrigado a todos os presentes. Então, agora, um bom fim de tarde para todos, muita saúde e nos vemos na semana que vem de novo. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Prazer. Prazer, foi um enorme prazer conversar com vocês.